Olá, gente querida! Hoje é domingo, dia 15 de outubro. Nós estamos celebrando o 28º domingo do tempo comum. É também dia dos professores e professoras. Memória de Santa Teresa d'Ávila. É verdade que, porque o domingo tem precedência, nós não celebramos a memória de Santa Teresa. Mas quantas coisas bonitas podemos recordar nesse domingo. Celebramos também amanhã o dia do comerciário. Tantos homens e mulheres que trabalham nas lojas, no comércio em nossas cidades. Colocamos tudo isso diante do altar de Deus. O texto do evangelho desse domingo é de Mateus, capítulo 22, versículos 1 a 14. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa. Mas estes não quiseram ir. O rei mandou outros empregados, dizendo: Dizei aos convidados: Já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dele. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou aí um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: Amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, hoje celebramos o 28º domingo do tempo comum. A imagem que domina a celebração deste domingo é o banquete, sinal de comunhão, sinal de diálogo e sinal de intimidade. Sobretudo, é sinal da aliança de Deus com o seu povo. Ele aparece na primeira leitura do livro do profeta Isaías. Aparece também no Salmo 23, o Senhor que prepara um banquete à nossa frente. E, sobretudo, aparece no texto do Santo Evangelho.
A antífona de ingresso da Santa Missa aponta para o critério de participação neste banquete. A consciência de que, se Deus levar em conta os nossos pecados, nunca poderemos participar do banquete da vida. Mas, exatamente porque Deus é um Deus de perdão e misericórdia, podemos ser acolhidos como convidados e comensais. Em Deus se encontra o perdão, o acolhimento e a compaixão. A oração coleta da Santa Missa deste domingo, por seu lado, aponta para os frutos da participação no banquete da Eucaristia. A graça de Deus nos preceda e nos acompanhe, para que estejamos atentos ao bem que devemos fazer. Participar da Eucaristia tem consequências pessoais, familiares, comunitárias, sociais e até planetárias. Mas vamos agora olhar mais de perto as leituras desse domingo. Domingo passado, a liturgia nos oferecia a imagem da vinha como porta de entrada da celebração. Hoje, a igreja nos oferece a imagem do banquete. Sobre o Monte Sião, o profeta Isaías sonha com um banquete preparado por Deus. É um banquete fino, um banquete real. Toda a humanidade é convidada a esse banquete, sem distinção, todos os povos. O cardápio é composto de ricas iguarias, de vinhos nobres, de pratos deliciosos. Mas o que eles estão celebrando? O Senhor Deus libertou todos os povos da cadeia, das correntes, da escravidão. Não somente eliminou toda lágrima, toda dor, destruiu o poder da morte e a desonra do seu povo, vivida especialmente na experiência do exílio babilônico. O Senhor Deus ofereceu a libertação e a salvação ao seu povo. Mas o fruto maior desse banquete é a comunhão com Deus, a alegria plena de participar de sua companhia. A história passa por tantos percalços, sobretudo a insanidade da guerra, que destrói a vida de tantos e faz com que todos sofram, especialmente as crianças, os idosos e as pessoas com deficiência. Deus quer propor uma nova ordem e uma nova lógica de relações para a humanidade, baseadas na justiça, na paz e na concórdia. No Santo Evangelho, Jesus retoma o tema do banquete com grande predileção, tanto na sua pregação quanto na sua ação missionária. Em muitas ocasiões, Jesus come com as pessoas. Inclusive, ele é acusado de ser comilão e beberrão. É assim, por exemplo, no casamento em Caná da Galileia, na refeição na casa de Mateus, na casa de Simão, o leproso, na casa de Zaqueu, na casa de Lázaro, Maria e Marta, na multiplicação dos pães, na última ceia, na casa de Emaús, quando Jesus fraciona o pão, naquela refeição à beira do mar da Galileia depois da ressurreição. A lista é imensa. Jesus come com os seus discípulos e com a multidão. O texto do Evangelho de hoje une duas parábolas.
a da festa, do banquete, do casamento do filho do rei, e também a parábola do traje de festa. Jesus conta estas duas parábolas aos membros do Sinédrio, que decidem prendê-lo. A parábola do casamento do filho do rei sempre foi interpretada com fortes traços alegóricos. O rei é Deus, o filho é o Messias, os empregados são os profetas e apóstolos, os convidados que rejeitam o convite são os judeus, os convidados das encruzilhadas são os pagãos e pecadores. O incêndio da cidade seria uma referência à destruição de Jerusalém no ano 70. As elites de Israel se auto-excluíram do reino da salvação. Sua rejeição, a rejeição de Israel a Jesus como Messias, permitiu exatamente a abertura do reino aos de fora. Os excluídos, os impuros, os doentes, os endemoninhados, as prostitutas, os cobradores de impostos, os ignorantes, os pagãos, todos agora são chamados à sala do banquete. Na segunda parte do texto, Jesus conta a parábola do traje de festa. Trata-se agora do período em que Mateus escreve, mais ou menos pelo ano 80. A pergunta é a seguinte: para tomar parte no banquete da salvação, basta ter aceito a fé cristã e o evangelho, ser batizado e entrar numa comunidade eclesial? Ou há necessidade de algo mais? Esse é o problema típico do período em que Mateus escreve o seu evangelho, mais ou menos pelo ano 80. A pessoa que aceita o convite é implicada, ela é chamada à responsabilidade, a uma nova conduta, a um novo jeito de viver na sua nova condição de vida como cristão. Isto é simbolizado pela veste. É um apelo para que a fidelidade e o compromisso com o evangelho não esfriem. O batismo cristão não é uma garantia mágica da salvação. A exclusão do reino é representada pelas trevas. O choro é a reação do excluído em oposição à alegria do banquete. Diante da salvação oferecida por Cristo, as reações são muito diversas: rejeição e acolhimento. Os primeiros convidados respondem com indiferença, apatia, desprezo e até com violência. Assim agem os membros do Sinédrio, que são naquela ocasião os interlocutores de Jesus. A imagem do casamento na Bíblia é sempre vinculada à aliança de Deus com o seu povo. Essa aliança é selada de modo especial na vida do seu Filho Jesus Cristo, doada e sacramentalmente presentificada no banquete da Eucaristia. A conclusão das duas parábolas, no versículo 14, dá o sentido global ao texto. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. As comunidades mateanas da década de 80 eram formadas por cristãos provindos do judaísmo e do paganismo. Não importa a proveniência. O importante é que agora todos precisam usar a veste apropriada para poderem participar plenamente da vida comunitária e da salvação.
dimensão fundamental da liturgia de hoje, portanto, é a universalidade da salvação oferecida de fato a todos. Isso já é bastante claro na primeira leitura. Como vimos, Isaías fala deste banquete de ricas iguarias, oferecido a todos os povos no monte sobre o qual a cidade de Jerusalém está construída. A abundância do banquete, presente na leitura do profeta Isaías, no Evangelho e também no Salmo do Bom Pastor, contrasta fortemente com a pobreza, a simplicidade e a vida austera de Paulo, prisioneiro em Éfeso por causa do Evangelho. Paulo sabe viver na abundância e na pobreza, tendo de sobra ou vivendo na necessidade. Por quê? Exatamente porque ele pôs a sua confiança unicamente no Senhor. A fraterna e generosa ajuda da comunidade de Filipos é o sinal maior desse Deus que é pastor e que conduz o seu rebanho, que oferece o banquete da graça universal e nos convida a tomarmos parte neste banquete. Um abraço a você, até amanhã, se Deus nos permitir. Eu os abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorde, a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança à missão. Até amanhã.